Aleluia. Sada a igreja, glória da paz do Senhor. Oremos. Pai santo e justo, meu Senhor amado, somos gratos, Pai, por estarmos na vossa gloriosa presença. E agora, para iniciar, meu Pai, a escola bíblica, Pai santo e justo, meu Deus, pedimos, venha abrir a nossa mente, meu Pai, que possamos entender, compreender, meu Pai, aquilo no qual esta noite vai ser dito, meu Senhor amado, que o Espírito Santo venha às nossas mentes, meu Deus, Pai, abençoa cada um que já tem chegado, meu Pai, os que estão por vir, abençoa o teu servo a ministrar aula esta noite, meu Pai, ser com ele abençoando, meu Pai, e assim, Pai, possamos verdadeiramente entendermos aquilo que o Senhor quer esta noite entregar nossos corações no nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a introdução em nome de Jesus. Eu espero que nessa noite nós tenhamos liberdade para perguntar, para participar. A aula fica interessante quando nós pegamos o assunto da noite e fazemos perguntas para interagir com o professor. Amém? Vamos ler todos juntos o texto áureo? E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Esté 8:16. Lição bíblica, hoje é a lição de número 13. O trimestre, o assunto do trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos dos livros de Ruth e Esther para a nova geração. Nós usamos a revista da CPAD, 30 de setembro de 2024, 19 horas, sede PRR Ceará. Hoje o assunto é Esther, a portadora das boas novas. Vamos ver quais foram as boas novas que Esther pronunciou. Amém? E o professor, nosso pastor Vicente. Em nome de Jesus. Vamos ver os objetivos da lição. Explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei. Essa explicação do povo judeu e a concessão do rei vai ser, eu espero que seja bem também elaborado para que nós possamos entender. Discutir as boas notícias da rainha Esther para o seu povo. Depois, conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. Hoje a lição será proveitosa. Aqui vai enfatizar a mulher, mas nós vamos também tirar lições para nós, né? Os homens também, quando fala mulher e homem na Bíblia, na questão de ensinamentos, deve ser para todas as pessoas. Então, vamos tirar lições nessa noite, amém? O diácono Tarcisiano vai repassando, vai lendo e os irmãos vão participando. E eu vou... Da igreja, na gloriosa paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos continuar aqui com a nossa aula, a leitura bíblica em classe, amém? Esther 8, de 4 a 8, capítulo 9, versículo 29 a 31 e 10, de 1 a 3. Esther, capítulo 8, versículo 4. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderia ver o mal que sobrevirá, ao meu povo, e como poderei ver a perdição da minha geração? Pode passar. Então disse o rei Assuero, a rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei, e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Amém. Pode passar. Nós não vamos falar dos versículos agora, desses versículos nós estamos vendo, irmãos, porque
no decorrer da lição serão abordados, né? Versículo 29. Depois disso, escreveu a rainha Esté, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do rei de Assuero, com palavras de paz e fidelidade. Para confirmarem estes dias de Purim e nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esté lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra. Voltar de novo. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. E todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e agradável com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a nação. Introdução, vamos lá. O drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Amém. Então, irmãos, aqui na introdução nós vemos que o drama dos judeus, né, nos dias do rei Assuero, estava chegando ao fim, mas tinha um problema. O que o rei decretou não podia mudar. Amã foi morto, mas o rei não podia invalidar, desfazer o que ele fez. A palavra de rei não volta atrás, certo? O rei editou um decreto consertando o direito de defesa das comunidades judaicas de toda a província persa. Então, o que foi que o rei fez? No caso, quem redigiu esse texto, o rei mandou eles escrever o que eles quisessem, tá? Só não podia desfazer o que o rei fez, o que o rei já tinha decretado, né? Mas o que nós vamos ver é que a rainha e Mardoqueu elaboraram um texto que os judeus poderiam se defender. Amém? Então agora estava estabelecida uma guerra, né? E aí com certeza a vitória é do povo de Deus, né? Então nós vamos ver o desenrolar desses acontecimentos aí, tá bom? Aleluia. Vamos avante. Esther agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Pode passar. O pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. A humildade de Esther e sua súplica. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Amã e assinado com seu anel. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, entre fevereiro e março de nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias do extenso Império Persa. Amém. Então aí os irmãos já sabem, quem vem acompanhando as aulas, o decreto era para exterminar todos os judeus, né? E era muita gente, né? E era uma nação, né? Vamos avante. O que poderia ser feito para evitar este extermínio em massa? De maneira reverente e com toda a humildade, Esther suplicou ao rei que revogasse sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. Pode passar. Assuero fez ver à rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance, como o enforcamento de Amã, mas que não poderia revogar o decreto assinado. Esther 8, 7 e 8. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu:
Eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei, e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Ester 8, 7 e 8. Então o rei não podia mudar o decreto, mas ele poderia permitir que a rainha e Mardoqueu colocasse o que quisesse lá para proteger os judeus, né? Tá? E foi isso que eles fizeram. Vamos lá. Havia ainda um desafio para os judeus. Confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Josué 1, 3 a 9. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Josué 1, 7. Pronto, então aqui já começa a aparecer aqui, irmãos, alguns pontos que é aplicável às nossas vidas, né? Então percebam que Deus trabalhou de uma forma maravilhosa, né? Mesmo sem o nome dele aparecer, mas a mão do Todo-Poderoso com o povo de Deus. Primeiro, o inimigo, que era quem estava liderando todo esse movimento, o Senhor Deus permitiu que ele fosse executado, foi Amã. Ficou o problema do decreto, mas Deus também trabalhou de uma forma maravilhosa para que houvesse uma contrapartida, ou seja, o decreto não pode ser revogado, mas o povo judeu pode se defender. E nós vemos aí o trabalhar de Deus na vida desse rei, na vida da rainha Mardoqueu, e agora Deus coloca aí para nós, irmãos, uma parte que é muito aplicável às nossas vidas. Nós declaramos, né, é comum se ouvir a vitória do povo de Deus, mas a vitória que Deus nos dá, ela sempre requer de nós ação, amém? Ação, posicionamento, oração, buscar uma direção, buscar sabedoria, pedir a Deus uma direção e agir, né? Então nós vemos que a tendência nossa humana é querer a bênção, mas não queremos pagar preço, né? O preço da salvação é o sangue de Cristo, né? A nossa vitória em Cristo é certa, mas Deus sempre vai requerer de nós, do seu povo, como aqui, foi aqui, será sempre assim, uma ação da nossa parte. Deus poderia resolver isso daqui sem nada disso que estava acontecendo, trabalhando no rei, trabalhando daqui, dali, movimentando o povo para o jejum, para a oração, e agora o povo teria que guerrear, teria que lutar. Aqui era uma luta física mesmo, era militar mesmo, mas trazendo para a nossa vida espiritual, da igreja do Senhor, que não é mais uma luta física, não é mais uma luta militar, né? Terrena do ponto de vista humano, mas as armas espirituais. Então, se eu e você, irmãos, estamos debaixo de ameaça, se eu e você temos um inimigo declarado a lutar contra nós, né? Nós temos que agora nos armar com as armas espirituais, palavra de Deus, oração, fé, e está lá, né? Na carta aos Efésios, né? No demais, irmãos meus, revestidos de toda a armadura de Deus. E as armaduras de Deus para a igreja, elas não são carnais nem terrenas, elas são espirituais e celestiais. E o Senhor nosso Deus estará conosco, amém? Então agora o povo judeu poderia ir contra aqueles que se viessem contra eles, eles poderiam se defender e, infelizmente, até tirar a vida do inimigo para que não morresse, tá? Mas isso foi lá, os judeus lá, nesse tempo. Hoje não, um crente hoje não está autorizado a tocar fisicamente em ninguém, tá certo? A não ser que ele seja um policial, né? Aí se dentro dos protocolos, né? De como a polícia deve agir em defesa pessoal ou da sociedade, aí um policial mesmo crente, ele pode vir a atingir uma vida, né? Mas inclusive os policiais são julgados se as mortes que eles cometem são
crimes ou são legais conforme os protocolos, né, da segurança pública, tá bom? Porque primeiro a vida, né, irmãos? E entre a vida de uma pessoa de bem e a do mal, infelizmente, alguém tem que ir, né? Pelo mal que está praticando. Então, assim, a igreja não é a favor da morte de ninguém. A igreja de Jesus, o Senhor Jesus, não quer que ninguém morra. Inclusive, a palavra do Senhor diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, daquele que não teme a Deus, que não serve a Deus. Mas, ao contrário, diz que tem prazer na morte do seu servo, né? Porque morre e vai... tem a garantia em Cristo da salvação. Então, esse ponto aqui é interessante. E a aplicação maior que fica para mim e para você é que eu e você temos que lutar, amém? Essa conversa que às vezes está no coração, na mente de alguém, quando Ele quiser Ele me abençoa, não é assim. Deus está vendo, quando Ele quiser Ele faz. Não, Deus quer uma ação da nossa parte. Aqui Deus determinou a vitória do seu povo, mas o seu povo tinha que se defender, amém? Vamos avante. Se alguém quiser falar, perguntar, levante a mão. O microfone está aí? Amém. Graças a Deus. Segurança jurídica, vamos lá. Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para suas ações. A lei do império dos Medos e Persas. Amém. Então, assim, nesse processo aí, irmãos, existia um processo jurídico, conforme as leis daquele tempo, certo? Apesar dos regimes de governo daquele tempo ser tiranos, né? Homens, né, que estavam no poder e eram ditadores, né? Autoritários, né? Era o que eles pensavam, sentiam e eles decidiam, eles se tiravam a vida ou não de alguém. Então era uma coisa terrível. Excêntricos, né? Que ele era o centro, era o que ele queria, tinha que ser tudo para ele, de acordo com ele. Então esses eram os regimes daquela época, que ainda hoje tem na história, e ainda hoje sempre terá um pouquinho de cada regime desse, mas não na totalidade como era naquele tempo, certo, irmãos? Mas mesmo assim existia leis, né? Existia leis, e inclusive o rei tinha essa lei que quando o rei assinava um decreto ele não poderia revogar, tá certo? Senão ele perdia a autoridade ali na região, né? E perante outros governos. Então, isso é sociedade. A sociedade ela é organizada. Ela tem que se organizar de alguma maneira. Apesar de que nesse período a forma de organização era muito dura, era muito humilhante para muita gente, penoso para muita gente, tá bom? Então existia a lei do império dos Medas e dos Persas, que eles tinham que cumprir, tá certo? Tinham que cumprir. Foi o caso aqui de Assuero. Vamos avante. Dario, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma. Mesmo estimando muito a Daniel, não pôde livrá-lo da cova dos leões. Daniel 6, 8 e 15. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos Medos e dos Persas, que se não pode revogar. Daniel 6, 8. Pronto, mais um exemplo, né? Aqui, só para contextualizar, no caso de Daniel, dá a entender com clareza que Daniel era querido do rei. Daniel tinha assim, o rei gostava de Daniel, né? E armaram para Daniel, né? Na verdade, armaram ali aqueles homens, os principais, né? Que eram considerados os ministros, né? Eles armaram para Daniel, porque Daniel tinha o espírito excelente de Deus, tinha muita sabedoria, e também com certeza motivado pela inveja e pela ganância, né? Porque todos queriam estar como primeiro do rei, né? Ali junto do rei, e se possível até tomar o reino, né? Então assim, e isso é o que acontece hoje também, a mesma coisa hoje, né? Só que de outra forma mais civilizada, aparentemente, né? Mas às vezes escondida, os planos são diabólicos e terríveis, né? Tá? Porque
é o que o diabo disse para o Senhor Jesus: se tu me adorar, eu te darei todos os reinos da terra, né? Então o inimigo trabalha muito nessa área, irmãos, do poder econômico, político, de ter o controle, né? Principalmente econômico, que as pessoas querem riqueza mesmo, né? Tá? Então assim, mas o que é que acontece? Aqui no caso de Daniel, o rei teve que obedecer, e Daniel teve que ir para a cova dos leões, né? Mas o rei diz que o rei não dormiu, o rei passou a noite muito triste, né? Só esperando a má notícia, né? Mas ele ainda assim acreditava que o Deus de Daniel poderia livrar Daniel. Olha que coisa tremenda. E aí quando era de manhã, que ele vai lá para ver, né? Aí ele ainda diz assim: o teu Deus pode te livrar, Daniel, né? E lá estava Daniel e os leões lá tudo quietinho. Amém? E aí tem muitas histórias em cima sobre esse acontecimento, que é muito poderoso, né? É uma manifestação ali muito clara de Deus, né? Tá certo? E aí, meus irmãos, o decreto foi cumprido. Daniel foi para a cova dos leões, mas depois, meu irmão, que Daniel saiu de lá, os que armaram contra ele foram jogados lá, eles e as famílias foram devorados pelos leões. Então assim, todo mal que se planta vai colher, irmão. Ou aqui nesta vida ou na outra. Alguns ainda colhem aqui, né? Tá? Inclusive, muita gente já viu isso, e há um ditado popular que quem aqui faz, paga, né? Mas tem coisa que não paga não, só vai pagar lá, e a paga lá é pior, viu, irmão? Porque o fogo do inferno é uma coisa terrível, que as pessoas, muitos nem se preocupam, porque ainda não chegou lá, né? Mas é terrível. Mas tem uma passagem do Senhor Jesus, né? Do mendigo e do rico que morreu, e o rico que estava lá no Hades clamava para que viesse alguém lá do seio de Abraão para cá na terra, para falar para os irmãos dele não ir para aquele lugar de tormento, tudo. Mas essas passagens a gente lê, prega, fala, e as pessoas acham que é só uma historinha, é uma coisa criada da religião, mas não, foi Jesus que falou, tá? É importante nós sabemos disso. Tem crente que até desconsidera isso daí. Então, meus irmãos, creio que todos os crentes conscientes, fiéis, eles querem ser o exemplo do povo judeu quanto à fidelidade, quanto ao temor a Deus, a confiança em Deus. E aqui esse grande exemplo de Daniel, que muitos querem também ter esta fé, mas nós sabemos que toda a relação de Deus com os homens depende exatamente de uma entrega sincera, verdadeira para o Senhor. Obra do Espírito Santo, ninguém se gloria. Então está aí Daniel, com certeza aí cultuando a Deus em volta dos leões. Não deveria ser um culto muito agradável, né? Tá certo? Mas nós estamos adorando a Deus em volta dos leões também, amém, irmãos? A Bíblia diz que tem um leão na Bíblia, que ele está em nosso derredor, que é Satanás, querendo nos tragar, destruir, mas em nossa volta, mais próximo, está o leão da tribo de Judá, que é o leão mais valente, amém? Aleluia. Por isso que eu e você não somos tragados, tá bom? Então essas histórias trazem essas ilustrações reais do mundo espiritual, porque nós cremos nas escrituras sagradas. Alguém ouvindo isso, que não lê Bíblia, que não conhece Bíblia e não acredita na Bíblia, diz que nós estamos delirando, esses crentes são fanáticos. Não, mas nós cremos por graça de Deus e misericórdia do Senhor, amém? Vamos lá. Em qualquer nação, todos devem estar sujeitos às leis. Romanos 13:1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 13:1. Jesus deu-nos esse exemplo. Mateus 22:17-21. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22:17-21. Meus amados que estão aqui, que me ouvirão, aqui tem uma lição muito importante.
no mundo que nós vivemos hoje. Por isso que esse trimestre ele trata do mundo hoje, nos dias atuais, trazendo acontecimentos históricos, porque o que muda na história é o tamanho da violência, é a forma como eles guerreavam, lutavam, brigavam, mas se os irmãos perceberem, tudo está em torno do poder, da ganância, de ter, de ser mais, de ser melhor. Então percebam aqui uma coisa, Romanos 13:1 nos diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Todo aquele, irmão, que é considerado uma autoridade, pode ser do presidente da república até um chefe da empresa, o gerente da empresa, em qualquer lugar, se aquela pessoa é uma autoridade, ela está ali sobre pessoas, nós, como cristãos, devemos respeito a esta pessoa, devemos obediência a esta pessoa. Aí vem aquela passagem de Pedro: não pregue e não ensine mais em nome de Jesus. Convém obedecer a Deus ou aos homens? A Deus. Ali a cabeça rolou, sangue foi derramado, muitas mortes, muitos mártires, mas eles não deixaram de pregar e de ensinar em nome do Senhor Jesus, tá? Então, aconteceu e acontece e vai acontecer situações em que a igreja vai sofrer seus ataques. Isso daí, irmãos, é o mundo que nós vivemos, das trevas e da luz. Agora, a igreja do Senhor, biblicamente, ela tem a orientação de como se posicionar. A Bíblia diz que se alguém está em trevas, falando, fazendo coisas terríveis que desagradam a Deus, e em nome da razão eu faço o mesmo, eu estou nas trevas também. Eu tenho que me manter na luz. Que luz é essa? De Deus, de Cristo, da paz, do amor, da misericórdia, do perdão, tá? O próprio Deus diz que a vingança é dele, irmãos. É ele, tem coisa que é Deus que vai fazer, não somos nós, não é a igreja na terra que vai fazer. É Deus, é o Senhor. A igreja tem que se prender à palavra de Deus, e a igreja, principalmente a igreja de Jesus, anunciar Jesus, salvação, perdão, misericórdia, orar para que os homens se convertam, o pior pecador se converta. Jesus morreu na cruz, meus irmãos, primeiro, e a cruz já era a pior morte, basicamente em dois sentidos. Primeiro, uma humilhação terrível. Segundo, era a pior pessoa que era morta na cruz, era o pior tipo de gente que era morta na cruz. Ali também Jesus estava dizendo que estava morrendo pelo pior pecador dessa vida. Claro, que se ele se arrepender, né? Porque tem gente que diz assim: se Jesus morreu por todos, né? Pelo pior pecador, então todo mundo está salvo. Não, não é bem assim. A Bíblia está, as Escrituras, o próprio Jesus disse: quem me ama guarda os meus mandamentos. A Bíblia toda está chamando o homem ao arrependimento. Inclusive, o Senhor Jesus, nas suas primeiras palavras publicamente, ele disse que o reino de Deus estava chegando, que os homens crescem no Evangelho e se arrependessem. Então não tem como pensar em Evangelho, em salvação, sem arrependimento, sem deixar pecado e tal, tudo bem. Mas enfim, Jesus morreu entre dois malfeitores, os piores da época. Um blasfemou, o outro se arrependeu, e Jesus garantiu salvação a ele. Tá? Então, o pior pecador dessa terra, no mundo político, nas ideologias de gênero, o que tiver aí de coisa, irmãos, né? O papel da igreja não é condenar essas pessoas, é dizer que a prática do crime, do roubo, a questão do sexo, né, ilícito e fora dos padrões de Deus, né? O Senhor criou macho e fêmea. Essa é a nossa fé pela Bíblia, pela Escritura. Mas se alguém decide viver uma vida de roubalheira, de uma vida de promiscuidade, de devassidão, ele decidiu. Quem é mais poderoso? É Deus. Se Deus está permitindo, Deus não aceita, Deus não quer, mas está permitindo, Deus é quem vai resolver esse problema, não é a igreja. A irmã Ana trouxe aqui na aula, numa das aulas, não sei se foi na passada, uma das aulas aí, de alguém que criticou o fato
né, dela estar conversando com uma pessoa de uma orientação sexual diferente das Escrituras, né? Ora, mas a pessoa está ali dando testemunho de Jesus. Deus pode usar numa palavra, em alguma ação, e Deus falar com essa pessoa, ou desviado ou não crente, e a pessoa abrir a mente e se arrepender daquilo que não agrada a Deus, tá? Zaqueu, quando Jesus foi para a casa de Zaqueu: hoje eu vou pousar contigo, Zaqueu, na tua casa. Jesus foi censurado, tá? E disse que é o Filho de Deus, disse que é o Messias, e está comendo aí com esse pior pecador, ó. Aí quando Zaqueu ouviu aquilo, viu que estavam querendo jogar lama em Jesus, Zaqueu vai, se arrepende e faz aquela declaração, né, maravilhosa, né, de se desprender dos bens materiais, que era o pior problema dele, né? Enfim, mas aqui, irmãos, o ponto aqui é autoridades, irmãos. Não faltemos com respeito a nenhuma autoridade. E aqui está dizendo que nenhuma autoridade, porque não há autoridade que não venha de Deus. Aí aqui alguém pode dizer assim: ah, mas esse daí, aí dá lá as frases piores possíveis à pessoa. Sim, mas se está lá é porque Deus permitiu, sim ou não? Não é o povo, sim, o povo tem sua culpa também por não querer ver, né, os malfeitos das pessoas e os tipos de governo, né? Muito bem, mas só está lá se Deus permitir. Teve um presidente do nosso país que disse que nem Deus impediria ele de governar. E ele foi eleito, mas não governou. Antes de governar, morreu, o Senhor recolheu. John Lennon disse que seria mais popular do que Jesus Cristo. Um próprio ídolo dele matou ele. E tem muitas histórias de pessoas, irmãos, que quiseram estar acima de Deus, que quiseram desconsiderar a existência de Deus, a ação de Deus, e foram por Deus repreendidas, tá? Então, eu estou falando isso não é para apontar essas pessoas, eu estou falando isso que eu estou falando isso para que a igreja, nós venhamos entender que nós não temos que ir para o confronto, né, de guerras ideológicas, de política, de sexo, do que for, não. Eu fui numa casa de uma pessoa e quando eu cheguei lá, a pessoa tinha uma orientação sexual diferente do que a Bíblia ensina, mas queria a minha oração, queria que eu fosse lá. E quando eu cheguei lá, a primeira palavra que a pessoa disse para mim assim: pastor, olha, o senhor já deve estar sabendo como é a minha vida, né? E Deus me aceita desse jeito. Aí, louvamos ali, ficamos um pouco, fui abrir a Bíblia, onde estava lá a orientação sexual, que não é o caso, nós não estamos tratando desse assunto aqui, mas só para dar exemplo. E quando eu terminei de ler, eu disse para ela: olha, é o seguinte, Deus não se contradiz, e a palavra que Ele fala, Ele não muda. Você dizer que Deus te aceita do teu jeito, tá? Ele pode estar te aceitando até que você aceite a palavra dele, mas não é assim que Ele te quer, não é assim que Ele quer ninguém dessa forma. Eu sei que depois dessa palavra, aquele relacionamento foi desfeito. E eu não pedi para ser desfeito. Eu não sei mais, não tive mais contato com a pessoa, como é que ela está vivendo hoje. Então, assim, não é o papel da igreja chegar lá e inclusive, irmãos, nomes pejorativos, que a gente não pode nem falar aqui, não deve estar na boca de um crente para nenhum tipo de pessoas, de devassidão que ele... Isso não é papel de crente. Nós não vamos achar o Senhor Jesus jamais destratando pessoas. Aqui tem uma palavra dura do Senhor Jesus em Mateus 22, quando ele diz assim: por que me experimentais, hipócritas? Por que Jesus tratou com dureza os escribas, os doutores da lei, que foram contra ele, que não entenderam, que não receberam? Porque eles conheciam a palavra de Deus, porque eles conheciam a lei, e mais, porque eles eram mestres. E eles estavam a todo tempo querendo, né, que as pessoas não acreditassem que Jesus era o Cristo, era o Senhor, o Salvador. Tá bom? Então, assim, às vezes a gente, porque uma pessoa diz que eu já fui crente, eu já estive na igreja. Você já conhece e começa a malhar a pessoa. Peraí, irmãos. Tem gente dentro da igreja com 30 anos que não entende muita coisa ainda da fé, irmãos. Então a gente não pode achar, porque uma pessoa esteve na igreja, porque uma pessoa congregou, que ela já conhece, que ela já sabe de tudo.
Tem uns que sim, outros não. Vamos conversar com essas pessoas, vamos ouvir, vamos ver o que elas vão falar e vamos trabalhar em cima da necessidade deles, sem agredir. Amém, irmãos? Tá bom? Então, fica esse apelo, porque cada dia o inimigo tem trabalhado para arrastar a igreja para dentro de um ambiente de confusão e de contenda, irmãos. E criando no coração de muitas pessoas uma palavra que não se aplica ao verdadeiro povo de Deus: homofobia. Não, o povo verdadeiro de Deus não é homofóbico. Sabe o que é homofobia? É querer a destruição do outro, a morte do outro, o extermínio do outro. E a igreja do Senhor, o Senhor levantou para trazer vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então a igreja precisa vigiar nessa parte, irmãos. A igreja precisa orar mais. Orar é para os homens se converterem, não é por esse, por aquele, para esse subir e aquele outro ser fulminado. Não é esse tipo de oração que o Senhor nosso Deus nos pede. Olha, os discípulos disseram para Jesus assim: Senhor, permite nós fazer a oração de Elias para descer fogo do céu e consumir esse povo aqui. Jesus disse: vocês não sabem de que espírito eu sou. O espírito de Deus é de vida. Amém, irmãos? Agora chora, derrame lágrima, derrame-nos lágrimas para que Jesus converter. Não, que dali não se converte não. Quem é que converte? É o Espírito Santo. Eu estou dizendo que o Espírito Santo não tem o poder de convencer o pior pecador deste mundo. Então a gente tem que entender. Às vezes nós falamos uma coisa e afirmamos e desafirmamos com as nossas palavras. Vamos vigiar, vamos para frente. Em países democráticos como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico, sob uma Constituição que a todos vincula. E isso é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Amém. Então, assim, aqui é outro ponto, né, que é bastante essencial, precisa, e apesar de muitas falhas, porque onde tem ser humano tem falhas, nós temos que ir pela lei, pela Constituição. Amém? Com todas as falhas, porque foi criado por homens imperfeitos, né, irmãos? Mas com o propósito de estabilizar, equilibrar a sociedade, tá? Então o melhor caminho é pela legalidade da lei, tá certo? Aí vem os questionamentos sobre juízes, sobre promotores, sobre isso, sobre aquele, advogados e tal. Bom, mas isso daí, irmãos, em todas as sociedades sempre teve esses problemas, mas ainda bem que o nosso país é um dos países modelos para o mundo em termos de liberdade, né, irmãos? E eu sou plenamente a favor da liberdade, porque Deus deu liberdade aos homens, tá certo? Agora, os erros que os magistrados cometem na área jurídica, se for injustiça, eles vão ser pesados por Deus, tenha certeza disso. Amém? Agora, ficar atribuindo nomes pejorativos, igual os ímpios fazem a esses homens, a esses governos, não deve ser a linguagem da igreja, tá bom? Biblicamente não, pode passar. Nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a violá-la. As alterações constitucionais possíveis somente podem ser feitas pelo Parlamento, onde atuam os representantes eleitos pelo povo, Essa, pelo menos, é a moldura constitucional. Todo o poder emana do povo. Amém. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Então, assim, com todos os problemas da nossa sociedade, irmãos, a sociedade tem um peso muito grande, não só na votação, mas também nos manifestos, sem violência, com pautas definidas, o que quer, né? Através de seus representantes em praças públicas, em ruas, né?
mas nunca com violência, nunca com agressão, dizendo o que quer. Percebam que muitas leis no nosso país que foram aprovadas foram por conta de manifestações públicas, né? A própria Constituição, eu participei dela dando palestra em escola, que eu estava estudando na época na Escola Federal de Crato, e eu e outros, né, um grupo de alunos saiu nas escolas dando palestras sobre a Constituição da época. Então, eu me lembro que teve um professor da minha cidade, que eu fui escalado para ir para a minha cidade, e ele bateu no meu ombro e disse: está fazendo isso daí, mas não muda nada. Mas mudou muita coisa, né? Mudou. Então, assim, nós não podemos calar, mas a nossa voz, ela tem que ser, primeiro, palavra de Deus. Segundo, como cidadão, mas de forma moderada, dizendo exatamente o que nós queremos, nunca acusando ninguém sem provas, tá bom? Nunca, tá bom? E provas documentais. A justiça não pode julgar sem provas documentais, sem fatos, né? Nós vivemos uma perturbação no nosso país com relação a julgamento, com essa história de delação premiada. Como é que uma pessoa, um criminoso, uma pessoa que fez tanta coisa errada, agora ele vem e fala, e o que ele fala está certo? Sem provas? Então isso não vale para ninguém. Isso é a mesma coisa de alguém dizer assim: o diabo falou isso, falou aquilo. Eu não quero saber o que o diabo fala, eu quero saber o que Deus fala. Porque se o diabo falar, mesmo que seja verdade, eu vou investigar. Vamos investigar, porque ele pode estar mentindo. Então, eu falo isso porque eu já fui vítima de muita fala injusta, e ainda sou hoje, né? Coisas que as pessoas saem falando de mim, de você e tal. Quando você vai saber depois, muito daquilo é mentira, e o que é verdade não me deram o direito de se defender. Então, é muito perigoso o julgamento, né, irmãos? Então, vamos ter cuidado, porque hoje o mundo é tão globalizado, meus irmãos, e agora com essa, como é que é artificial? Inteligência artificial, que as pessoas vão colocar a minha imagem, abrindo a minha boca, falando uma coisa que eu não falei, com a minha voz, que ele fez uma adaptação. Meu Deus, imagina o que é que não vai acontecer, tá certo? Então, assim, eu não vou entrar em pontos aqui de debates que está na sociedade, porque não é o caso aqui, tá bom? Aqui não convém isso não, porque se diverge muito. Mas, enfim, eu estou só pedindo que a igreja recue para ser arrastada para esse mundo de confusão. E orem e peçam a Deus para que o Senhor tenha misericórdia de nós, como teve do povo judeu diante desse rei, né? Vamos lá. Oremos pelas autoridades de nosso país. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Ore pelas autoridades da nossa nação. Amém. Olha o final desse versículo, diz assim, ó: vamos ler todos juntos? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade, que é amor e honestidade. Esse deve ser o objetivo principal das nossas orações pelas autoridades. Não é dizendo, levanta um e derruba o outro, dá vida longa a um e mata o outro. E não, isso não é igreja. Me desculpe, mas quando eu digo que não é igreja, é porque essa igreja não é da Bíblia. Esse pensamento cristão não é da Bíblia. Deus não nos quer nisso. Em nome de Jesus, irmãos. Misericórdia. Então aqui ele diz, ó: admoesto-te, ou seja, chamo a tua atenção, eu te exorto, que antes de se envolver com qualquer coisa, eu estou parafraseando aqui um pouco, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças. Por quem? Aqui a palavra é todos os homens. Eu me livro de orar por aqui e dali.
quero é que morra. Não, um crente não pode pensar assim. Como é que eu posso falar de salvação? Mas como é que eu posso falar de perdão, de misericórdia, de amor? Não. Por todos os homens, aí ele diz, pelos reis, pelos que estão em eminência, em cargos acima de nós, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Amém? Nenhum tipo de violência, meu irmão, intelectual, assédio moral, física, muito menos, cabe no Evangelho de Jesus Cristo. O direito de defesa. Assuero não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contra-ordem que permitia aos judeus exercerem seu direito de defesa diante de seus inimigos no dia assinalado do decreto anterior, Esté 8, 8-13. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, e que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalariças do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender as suas vidas, e para destruírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem seus despojos. Esté 8, 10 e 11. Amém. Então aqui nós já explicamos, né? O rei não podia revogar o que ele fez, mas ele permitiu o pedido da rainha e de Mardoqueu de que eles pudessem se defender, tá certo? Só para ficar aqui assim bem claro que Deus quer que nós venhamos a agir, não vamos cruzar os braços diante das lutas, das guerras, das batalhas, mas sempre com aquela palavra no coração. Nossas armas são espirituais e não carnais, tá bom? O texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. Esté 9:2. Não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. Amém. Então nós percebemos aí que havia, né, uma fúria, uma hostilidade muito grande nos corações dos outros povos contra os judeus, pela história do povo judeu, de como Deus operou na vida daquele povo e como muitas nações foram derrotadas, né, pelo povo judeu, tá? E ali, naquele rei, tinha muitos dali que vieram de outras nações, né? Que hoje estavam sobre o governo do rei Assuero, tá? Então, era uma batalha terrível, mas nós vamos ver que a hostilidade era grande, né? Porque inclusive se pregava muita coisa errada sobre os judeus, né? Tá? Como hoje tem gente que tem raiva do crente só porque é crente, porque tem muita história mal contada sobre os crentes, né? E assim era com os judeus e ainda é hoje, né? Porque não entende, né? Mas nós vamos ver que ao longo do tempo muitos foram mudando, né? Porque, claro, agora a esposa do rei era judia. O segundo homem do rei, o primeiro homem do rei, abaixo do rei, era judeu. Então, alguns mudaram de ideia, né? Eu vou entrar nessa daí, não, que não vai dar bom para mim, não, né? E outros porque realmente reconhecia que era povo de Deus, que tudo ali era Deus trabalhando pelo seu povo e queria aquela bênção também. Quem não quer ser protegido, né, por um Deus tão poderoso, né? Então muitos vêm para o Evangelho porque está com medo de morrer, está enfermo, está ameaçado, tem tantos motivos, mas quando chega, conhece a Deus e passa a servir a Deus agora não pelas coisas materiais, terrenas, né, por problemas,
porque Deus vai se revelando na vida da pessoa. Com certeza tudo isso aconteceu também para Deus trazer muita gente para os caminhos dele também, né, irmãos? Amém? Então, muita coisa acontece na nossa vida, né? Porque Deus quer de alguma forma trabalhar na vida de outros. Vamos lá. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Muitos chegaram a se tornar judeus. Esté 8:17. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Esté 8:17. Amém. Porque o temor dos judeus, né? Esse temor dos judeus pode ser visto de duas maneiras. Primeiro, porque os judeus agora passaram a fazer parte, vamos dizer, do olhar do rei, da elite ali, agora quem estava mais próximo do rei eram os judeus, né? Então eles tinham poder agora econômico, até político, né? Então alguém disse não, né? E assim, né? Muitas pessoas mudam de partido, vou dizer partido aqui, não só político, mas de grupos, né? De acordo com as circunstâncias, né? Entendeu? E a tendência de muita gente é estar próximo de quem tem o poder, amém? Né? Mas com certeza algumas pessoas, e com certeza sim, porque não está escrito, mas eu acredito, né, que algumas pessoas viram o trabalhar de Deus, amém, irmãos? Como tem pessoas que vêm para Jesus, para a igreja, porque vê o trabalhar de Deus na minha vida e na tua vida, amém? Alguém olhava, coitadinho do irmão, coitadinha da irmã, aí quando vê Deus operar, meu Deus, a irmã é uma serva de Deus mesmo, é um homem de Deus. Eu vou lá ver o que é que está acontecendo lá para esse irmão, essa irmã ser tão abençoada, tá vendo? Então assim, tem vários aspectos e vários motivos porque as pessoas se chegam a Deus, mas percebam que é sempre através de nós, é sempre através do ser humano que Deus vai trabalhar na vida de outros, e às vezes numa situação tão terrível como essa, né? Então às vezes nós estamos passando por situações e parece que nós não vamos sobreviver, e é nessa situação que Deus vai te usar, que Deus vai me usar, que Deus vai se revelar na vida das pessoas. Por isso tem uma referência que diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que são chamados pelo seu decreto. Então, meu irmão, minha irmã, em qualquer situação, aqui é o exemplo do povo judeu, vamos nos colocar na presença do Senhor, vamos jejuar, né? Aleluia. Vamos clamar, vamos suplicar, vamos nos humilhar. É lamentável que a gente ainda encontra muitos crentes na hora da prova querendo botar Deus na parede, perguntando por Deus, perguntando por que Deus não faz. Isso daí é falta de maturidade, é falta de conhecimento. O nosso Deus é justo, é perfeito e é soberano. Soberano significa que está acima de todo o poder. Vamos lá. No dia da pretendida matança, aconteceu o contrário do que se esperavam os inimigos. Os judeus se assenhorearam deles, inclusive ajudados pelos nobres e todos os maiorais das províncias, que haviam ouvido falar de Mardoqueu e o temiam. Esté 9, de 1-4. E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Esté 9:3. Amém. Então aqui percebam, irmãos, que o que se pensava que ia acontecer, porque o decreto estava aberto para matar os judeus, agora os judeus podiam se defender. E muitos ali foram inteligentes, principalmente os que estavam nas províncias governando. Eles viram, eles acompanharam o processo. Com certeza muitos sabiam das maldades de Amã, dos malfeitos, das injustiças, né, dele, da perversidade que ele cometia no reino, né? E viu como esse povo foi abençoado por Deus, irmão. Então eles entenderam, né,
que a melhor coisa era não atacar os judeus, senão eles também poderiam morrer. Mesmo assim, ainda morreu muita gente, meu irmão, porque infelizmente as pessoas elas são manipuladas, né? Muitas vezes, até com certeza Amã pagou a muita gente para ter a posição que tinha, para ter o apoio que tinha, como é hoje, né? Muita gente hoje faz parte de um movimento, faz parte de um partido, de um governo, uma coisa, muito mais por vantagens pessoais de seu grupo, né? Enfim, são tantas situações que é difícil da gente saber verdadeiramente quem está numa causa de forma altruísta, né? Se colocando realmente no lugar do outro, ou se ele está fazendo por si mesmo, usando o outro só como meio de se beneficiar, tá? Então aqui é um exemplo da sociedade dos nossos dias. Vamos lá. Somente na cidade de Suzã foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã, 75.000 em todo o reino persa. Ester 9, 11 a 16. No dia seguinte, mais 300 mortos na cidade de Suzã. Ester 9, 15. Muita gente, né, irmão? Lamentável. A gente vê isso com muita tristeza, mas infelizmente tem situações que os conflitos geram isso mesmo, tá? E é isso que nós temos que orar pela nossa nação, irmãos, pelo mundo e pela nossa nação, que a nossa nação, o mundo todo está dividido, né? Está dividido devido às ideologias, e a nossa nação também, e é um risco muito grande, irmãos, um risco muito grande de muita morte, de muito inocente morrer. Olha aí, foram mortos 500 homens, incluindo 10 filhos de Amã, 75.000 em todo o reino. É muita gente, misericórdia, né, irmão? Vamos avante. A rainha Ester escreve boas notícias para o seu povo. A comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Amém. É interessante, irmãos, que toda essa festa não foi pela morte das pessoas, porque Deus não celebra a vida morte de ninguém, tá, irmãos? Mas pelo alívio, né, irmãos, de que seriam exterminados, e Deus os honrou. Vamos avante. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim. Amém. Então ainda hoje Israel celebra essa festa, né, irmão? Festa de Purim, que é exatamente esse grande livramento que eles tiveram da morte, né? E como Deus operou na vida deles, né? Como tem também a festa anual da Páscoa, que é o grande livramento também do povo de Deus quando foi tirado do Egito, né? Então assim, tem várias festas judaicas que são históricas, né? de fatos que aconteceram, que marcaram profundamente o povo judeu. Como tem também cerimoniais de muita dor e muita tristeza, como o Holocausto, né? Que foi muitas perdas, né? Mais uma vez o inimigo investindo contra o povo de Deus. Enfim, a vida é assim, é perdendo e ganhando. Vamos lá. Amã havia lançado sorte para matar os judeus no dia 13. Agora o dia 14 seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional a ser inscrito na história judaica para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. Ester 9, 20 e 28. Amém. Então aqui também fica uma lição para nós, irmãos. Creio que o maior livramento que eu e você tivemos foi exatamente da condenação eterna. E para isso nós deveríamos fazer festa todo dia, todo dia, todo dia. Porque cada dia é um milagre de Deus. Cada segundo, minuto, dia, semana, mês, ano
é um milagre que não volta mais, né? E nós deveríamos estar o tempo todo adorando, celebrando o Senhor pela vida terrena que Ele nos dá aqui, mesmo com lutas e tribulações, e muito mais pela eternidade prometida em Cristo. Esses são os motivos maiores que a igreja do Senhor Jesus deve estar reunida, adorando, louvando e fazendo a obra dele. Vamos avante. A carta e o decreto de Esther. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esther e o primo escreveram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim, com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia ao seu povo. Amém. Vamos avante. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada, agora em um decreto real. E o mandado de Esther estabeleceu que respeitava ao Purim, e escreveu-se no livro, Esther 9:32. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. Amém. Meus irmãos, olhe comigo aqui. Por que Deus é com este povo? Porque esse povo honra a Deus, amém, irmãos? Honra a Deus. Eles sempre celebraram o Senhor por tudo na vida deles, meus irmãos. Assim também devemos ser nós. Eu vou falar uma coisa aqui e alguém vai ouvir e talvez me interprete mal e possa entender que eu estou querendo aplicar mais uma prisão à igreja. Mas eu não consigo entender como é que uma pessoa não vem para o culto porque é o dia do aniversário dela, ela foi comer bolo. Eu não entendo. Poxa, o culto é 2 horas, ela podia vir. Não, primeiro eu vou celebrar o Senhor pela minha vida, pelo meu aniversário, né? Alguns, graciosamente, faz um culto no seu aniversário. Um dia, né, que não tem culto na igreja. Mas eu não entendo isso. Por que a irmã não veio? Não, porque hoje era festa lá do aniversário dela. Eu não entendo isso, irmão. São 2 coisas maravilhosas que nós temos que celebrar. Primeiro, a nossa vida, né? A existência. E celebrar cada ano que Ele nos dá. E a melhor coisa é na presença do Senhor. Amém? Guarda isso aí que é bênção, viu? Vamos lá. A exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha Esther, até a denúncia dos malfeitos de Amã. Esther 8:1 diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. Meus irmãos, aqui tem outra grande lição para nós. O tempo de Deus chega, amém? Ele poderia ter, por Deus ter usado Mardoqueu para livrar o rei da morte, ele poderia ter associado agora a rainha, a sua prima, né? Está agora como rainha e conseguiu o lugar dele lá, que é uma tendência nossa. Mas não, ele se manteve no lugar dele. Inclusive, tem uma lição que relata lá, está escrito, que quando ele foi honrado, no cavalo, na rua, tudo, quando terminou tudo, ele foi sentar no mesmo lugar que ele sentava antes. Ele não foi agora ocupar uma cadeira lá junto do rei, porque agora ele era um honrado do rei. Isso demonstra, irmãos, como Deus se agrada da humildade, da simplicidade, de não estar vivendo na expectativa de ser, de ter. Não, o tempo, olha, ouça bem, irmãos, isso é muito importante para nós. O tempo de Deus chega na vida de cada um. Agora nós precisamos estar na posição que Deus quer. Eu ouvia muito no início da minha fé. Eu ouvia muito. É o sem fio que está dando o microfone. Eu ouvia muito no início da minha fé assim: não saia da posição, porque quando o anjo passar com a bênção, se você não estiver lá, você perde. Amém? Diácono Antônio Rodrigues pode falar. No meio da amada igreja, com a gloriosa paz de Jesus. Pastor,
Por que o rei manda buscar só mulher? Eu não entendi, fala. Por que o rei manda buscar, escolher só as mulheres, né? Para o reinado dele. E a família da mulher não existia para ele? No caso, Mardoqueu. Mardoqueu era a família dela. Não levou ele também. Levou só a mulher, como se diz, como se fosse uma propriedade. Rei era dono de toda a nação. O rei era? Era dono de toda a nação. Sim. O rei era dono. O povo que levantou o rei a ser escravo do rei, para servir a ele. Ia ser escravo. Escravo. Porque é como se diz, se o homem quis reinado, estão pagando o preço de ser escravo. Ainda hoje se torna escravo o povo de um só presidente da República. Hoje está do mesmo jeito. Ainda não mudou nada. Continua. Não, assim, vamos só rapidamente explicar uma coisa. Primeiro, o rei naquele tempo, aliás, por muito tempo, não muito longe de nós, o rei, o povo que era daquela nação, que o regime é imperial, é real, é de rei, tá? Todo o povo diz amém para o rei, não pode ter protesto, não pode ter nada. Então ele é absoluto, ele é soberano. Inclusive muitos reis são chamados de o soberano. Não tem ninguém acima dele, não tem ninguém mais que ele, é o que ele fala e acabou. O sistema de reino imperial, monarco, nos mundos, no sistema pagão, sem Deus, sem o governo de Deus, era o homem, 100%. Agora, o rei escolhia também homens que estavam ali em sua volta, né? E escolhia as mulheres para estar no rei. Uma parte delas servia a ele sexualmente, né? Isso é a verdade. E outras para atender às necessidades da parte feminina no rei, de cuidar, né? Da casa real, das dependências e tudo. Mas tinha também os eunucos, tinha homens que trabalhavam ali também com ele, né? Tinha os generais, tinha os soldados, tinha a guarda, tinha os zeladores. Então era toda uma estrutura, né? Agora, por exemplo, o sistema imperial, monarco, ele é um sistema que o que predomina é a tirania, é o que eles determinam e acabou. É ditador, é o que ele fala e acabou, né? Quem for contra manda matar, né? Como nós temos países hoje também que, né, os irmãos sabem aí, tá na televisão, que matou tio, matou irmão, matou quem for contra ele, general, manda matar, porque é um sistema de rei, de monarca, de pai para filho. Agora, em outras sociedades, inclusive no nosso país, está longe de ser isso aí. Apesar de ter um presidente, por exemplo, no nosso país, o sistema presidencial, que o presidente tem muito poder, né, para liberar, fazer, acontecer e tal, mas jamais é comparado com o sistema de monarquia. Por quê? Porque nós já vimos que o nosso país sofreu, por exemplo, impeachment. O presidente foi tirado. Uma presidente pode ser tirada. Fernando Collor, na época que eu estava, foi tirado, né? Lula passou, Dilma passou. Se fosse um regime desses, qualquer um que era contra tinha sido morto e acabou. Não. E hoje nós temos o quê? 300 deputados, mas eu acho que 100 e tantos senadores, né? Que o presidente, com todo o poder que ele tem, se ele não ouvir esses representantes do povo também, ele pode ser derrubado por algum motivo. Então, assim, dizer assim, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque tem essa abertura, mas ainda é muito dominante, né? Ainda é muito, mas jamais comparado com o regime monarca, com ditadores, né? Porque mesmo que a pessoa queira ser um ditador, mas
tem um grupo ali que vai barrar ele, tá certo? Vai encontrar alguma coisa para tirar ele, né? E assim. E tem coisa que não aconteceu no nosso país para não haver uma guerra social, né? Porque houve muitos conflitos no nosso país, muita complicação. Ainda bem que Deus teve misericórdia, porque se tivessem feito o que muitos queriam no nosso país, poderia ter tido um derramamento de sangue muito grande no nosso país. E o nosso país ainda está debaixo de ameaça devido aos radicalismos, tá certo? Então, assim, Diácono Antônio Rodrigues, não é igual, é bastante diferente, mas é claro que em qualquer sistema de governo, irmão Antônio, até dentro das igrejas tem, né, uma parte que quer dominar, que quer impor, entendeu? Então isso faz parte do ser humano, infelizmente. Entendeu? Certo? Vamos lá? Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, e Esté o pôs sobre a casa do Agagita. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esté pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Esté 8:2. Mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como o segundo maior do reino, posição que era ocupada por Amã. Esté 10:3. Amém. Nós a gente já comentou, né? Vamos avante. O relato bíblico encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Ele foi um homem público exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. O propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Tudo que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então aqui, irmãos, olha o que está escrito, olha. O propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Tudo o que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. Glória de Deus. E aqui o apóstolo coloca em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais. Comer e beber são as coisas mais simples, né, que nós podemos fazer. Mas nós temos sempre que perguntar, as minhas manifestações, minhas atitudes, fala, a maneira que eu estou agindo, Deus está sendo glorificado, né? Porque eu posso ter razão, mas a forma como eu estou falando, como eu estou tratando, como eu estou me relacionando, eu posso estar usando palavra, eu posso ter atitudes que desagradam o Senhor não nos quer assim, tá? Então, vamos pensar profundamente, refletir profundamente como nós devemos viver nessa sociedade, né? Com tanta diversidade de pensamento, de ideia, de tantas coisas, como servo de Deus, amém? Confiando e esperando no Senhor, o exemplo do povo judeu. Vamos lá. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Isso é muito importante, né? Uma mulher notável. Mardoqueu e Esté exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Esté chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu, que ele havia criado como filha. Olhe bem, a ascensão de Esté foi a mão de Deus. Não houve da parte dela uma disputa, uma guerra, uma exibição, alguma coisa assim para tomar a frente dos outros. Então, essa é uma grande lição para nós também e para nós, a nossa sociedade, e nós também entendemos que a mulher, Deus tem planos e projetos com elas. Eu até vi um irmão comentando um detalhe que eu achei interessante sobre esse assunto da mulher, dela estar numa posição elevada. No lar, na cozinha, a função principal de quem é? Da mulher, né? Aí o irmão estava dizendo, agora quando é num restaurante, e principalmente que tem nome, quando tem que apresentar a cozinha, quem é que aparece? O homem. Porque parece, a nossa sociedade
é como se quisesse ocultar a mulher, quisesse tirar a mulher de cena, tá? Tem igrejas ainda hoje que não aceitam a mulher dar um estudo, pregar, por causa de uma referência bíblica que tem lá, que a mulher deve aprender em casa, deve ficar calada na igreja. Mas naquele mesmo tempo tinha profetisa. E quem profetiza está falando, e a própria Bíblia diz que no mundo espiritual não tem macho nem fêmea. Porém, Deus estabeleceu uma ordem, sim, colocou a mulher como ajudadora. Mas isso não desclassifica, não tira dela o direito, a oportunidade dela ocupar posições, né, para servir tanto na sociedade como na igreja, em qualquer área da vida. Tá bom? Então aqui é um detalhe importante, né? No nosso caso a mulher tem liberdade. Biblicamente nós entendemos que pela posição e a constituição biológica da mulher, a estrutura biológica, ela não foi feita por Deus para governar, para liderar, porque ela não suporta, emocionalmente ela não suporta, ela é mais frágil nessa parte de suportar palavras, situações muito pesadas, ela se desmonta, porque é a constituição dela, mas ela tem capacidade muita de cooperar, de ocupar inclusive. Regiane, encosta essa porta aí para ele não ficar transitando aqui. É o gato, viu? Nada contra o gatinho, é porque... Vamos lá. Então, só para nós entendermos aqui, que nesse livro também, irmãos, a mulher, ela aparece de uma forma com grande significado diante de Deus e da sociedade, e ela aparece também como uma libertadora. Deus usando ela para libertar, para livrar o povo de Deus. Claro que Mardoqueu aparece, mas se a gente perceber, Mardoqueu está bem abaixo dela na hierarquia, na posição, mas Deus também usou, é claro, né? Então assim, aqui é uma grande lição para nós, irmãos, que Deus pode usar o homem, a mulher, a criança, o jovem, todos que se colocar na presença dele. Amém? Vamos avante. Na condição de rainha, soube ser humilde, prudente e muito equilibrada. A forma como se dirigia e honrava Assuero contrastava com a atitude irreverente de Vaste, né? A firmeza moral de Esther fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Então assim, tem diferenças? Tem. Tá? Mas essas diferenças não é que um é mais ou menos do que o outro. E cada um tem que conhecer seus limites. O momento, pedir a Deus inclusive direção, né? Então, vamos avante. A banal guerra dos sexos. Deus não entra em disputas banais, como a tal guerra dos sexos, que visa instilar ódio e aversão entre homens e mulheres. O Criador nos fez macho e fêmea, com constituição e papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. Amém. Então, nossa fé em Deus, pelas Escrituras, pela Bíblia Sagrada, está lá escrito na Bíblia, é assim que nós cremos, que Deus fez o ser humano macho e fêmea. E qualquer outra inversão desses valores não está de acordo com a fé que nós temos em Deus pela palavra dele, Deus, Bíblia, tá? Bom, diante desse entendimento, o que cabe a nós é dizer para as pessoas o que está escrito, o que Deus fala na palavra escrita dele, e nunca agredir, nunca destratar, nunca zombar. Como tem pessoas que ficam zombando, colocando apelido disso, daquilo. Isso daí, irmão, é baixaria, isso daí é linguagem chula, né? Coisa que não convém a um santo de Deus, tá bom? Então, eu já vi crente rindo com ironias, né? E aí depois a pessoa se revolta, o diabo não, é um ser humano. A gente tem que respeitar, não a prática, mas a pessoa, é um ser humano. Deixa ele seguir a vida dele. Se ele quiser explicações, nós explicamos, se não... Deixa de seguir a vida dele, ele vai prestar conta, nós todos vamos prestar conta a Deus, ao Criador, não é a nenhum de nós, tá bom? Vamos lá.
No final, julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que estabeleceu. Deus não é afetado por partidarismo e ideologias sexistas. Por isso chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. Amém. Vamos avante. O contexto cristão. Além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, tais como Catarina von Bora, Susana Wesley, Sarah Kelly. Então, são na história, hein? Há muitos anos atrás. Vamos avante. Corrie ten Boom, Ruth Graham. No contexto assembleiano, Celina Martins Albuquerque, Lina Nastron, Zélia Brito, Frida Wingren, Signe Carlson, Elizabeth Nordlund, Florência Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lemos, Wanda Freire Costa, dentre tantas outras. Muitas mulheres notáveis permanecem em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. Pode passar. Conclusão, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Com alegria e gratidão, estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nessas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor de seu povo. Glória a Deus. As palmas engrandecem Jesus. Passo a palavra à secretaria da Escola Bíblica. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos apresentar as classes, né? A classe Soldadinho de Cristo. Meu nascimento. Peraí, começa do. Antes do meu nascimento, quando eu ainda estava na... Vai, fala. Quando eu ainda estava na barriga da minha mãe, Deus me escolheu. Jeremias 1:5. O Derek hoje se tornou aluno, tá certo, Derek? Glória a Deus. Agora é a classe Sol da Justiça. Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão em prisão. Isaías 61. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Isaías 61:1. A classe Sol da Justiça tem 5 alunos matriculados, nenhum ausente, 5 presentes, né? Total de assistência em classe de 5 alunos, trouxeram 5 bíblias e 5 revistas. Amém? Agora é a classe Jovens e Adultos. 1, 2, 3. O Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Glória a Deus. Ficou bonito, irmãos. Pode sentar. Hoje, da classe Jovens e Adultos, tem 14 alunos presentes, certo? Que não deu tempo eu fazer a relação toda, mas tem 14 alunos presentes, amém? Os aniversariantes da semana, vem aqui à frente para receber a oração de novo, mais uma vez. A irmã Ana, a Iuna. E os aniversariantes também que não estão presentes, mas também vão receber oração, tá bem? Nesse momento.
Glória a Deus. A missionária Zulene também fez aniversário dia 27, o esposo dela fez dia 29. Amém. Tudo Nós mês de setembro, tem muita gente, né? Vamos orar pela minha Louvado seja cunhada Deus. também, a Laurinda, lá no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe, dê muitos anos de vida. Mais para frente aqui, irmã, vocês. Amém, glória a Deus. Cheguem mais para cá, por favor. Vamos lá. Convido os irmãos a ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus, né? Aleluia, pela vida de nossas irmãs, aleluias, glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, neste momento, pela vida, Senhor, que é um dom que o Senhor dá a cada um de nós. Obrigado, Senhor. E neste momento, com muita alegria, nós celebramos mais um ano de vida das tuas filhas, dos seus filhos, Pai. Abençoa com saúde, com muitos anos de vida, com paz. Abençoa estes lares, estas famílias aqui representadas pelos aniversariantes. Obrigado, Senhor, pela vida de cada filho teu. Peço pela minha cunhada Laurinda, lá no Rio de Janeiro, para que o Senhor continue abençoando, guardando, livrando e dando a ela muitos anos de vida. Obrigado pelo aniversário dela também. Abençoe toda a família dela. Em nome de Jesus, Pai, pedimos as tuas bênçãos. Amém. Parabéns mais uma vez às irmãs. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, queridos, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, por mais esta aula na sua presença, que o Senhor continue nos dando a graça, o poder do seu Espírito Santo, Senhor, para te servir, Pai. Ó Deus, desejamos aprender mais e mais de Ti. Hoje nós encerramos mais um trimestre, Senhor, 13 lições, estudando, aprendendo de Ti na Tua palavra, Senhor. Ó Espírito Santo, continua falando conosco, com a Tua igreja, nos últimos dias que nós vivemos, Pai, com tantos problemas, com tantas crises, meu Deus, em várias direções, família, trabalho, meu Deus, na própria igreja, na sociedade em geral. O mundo está em guerra, em conflito, Senhor. Ó Espírito Santo, nos dê a sabedoria, a graça do Senhor, para que nós possamos, no meio de tantos problemas, meu Deus, nos firmar na Tua presença, andar no Teu temor, esperar em Ti. Ó Senhor, nos ajuda meus irmãos, ajuda em cada face da terra, Senhor, cada filho Teu, a guardar esta fé maravilhosa e aguardar a Tua vinda gloriosa, Senhor Jesus. Ó Pai, peço a proteção, a guarda do Senhor para todos nós, nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Senhor, nos dê uma noite de paz, de descanso, meu Deus. Repreende todo o mal contra nós, nossa casa. Em nome do Senhor, Pai amado, nós te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. Glória a Deus.